Meus irmãos queridos, Deus nos abençoe. Reunidos estamos mais uma vez na sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos acolhe a todos com imenso carinho, uma atenção realmente acentuada, e nós vamos passar juntos em torno de 1 hora, sendo que a proposição será acrescentar fundamentalmente lições que nos possam permitir fazer escolhas mais favoráveis na nossa atual existência. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória sobre a temática que nós já projetamos na tela, e a nossa querida Ariana Carvalho, trabalhadora desta sociedade e da União Regional Espírita, vai nos conduzir então na reflexão. Podemos ver que se trata realmente de um assunto instigante e que, sem sombra de dúvida, se estivermos ligado, antenado, acrescentaremos nesta tarde algumas informações de capital importância. Vamos orar. Pai da vida, Criador de todos nós, que um dia, no passado longínquo, lançou-nos na própria vida, simples e ignorante, mas com a sua herança profunda de amor e de compaixão, com a vossa semelhança, a vossa potencialidade, com capacidade de atingir no futuro a nossa perfeição relativa. Estamos no caminho, na liça, Senhor, e despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais. Juntamente com esse despertamento, vem para nós uma imensa responsabilidade, a parte que nos toca na obra da própria criação. Tudo faremos a partir de agora, envidando nossos esforços para nos enquadrar dentro das vossas leis sábias e justas, equacionar nossa sombra de equívoco com a nossa iluminação interior, para acelerar o nosso processo de redenção. Ilumina-nos, Senhor, mais uma vez, que os vossos mensageiros celestes nos inspirem, bem como a nossa expositora, para que a mensagem de hoje desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração, e gradativamente, através dos nossos esforços, torne-se hábitos saudáveis, retornando assim, em breves dias, para a nossa dimensão de origem, em condições mais favoráveis. Abençoa, então, Senhor da vida, a nossa proposição. Que assim seja, Senhor. Aí está, atentai, vigiai, orai, trabalhai. 2008, a nobre benfeitora Joana de Ângeles publica Libertação do Sofrimento. Tiramos um trechinho do capítulo 10, que ela chama de comportamento adequado, para que depois a nossa Ariana nos conduza nesses assuntos mais profundamente. Esculpe no imo do ser as gemas sublimes do amor e da caridade, e deixe que elas te dulcifiquem o coração, ensejando-te o comportamento espírita que te fará diferente no meio social em que te movimentas. Luta contra as tendências inferiores que te emparedam na arrogância e na agressividade, abrindo brechas no seu emaranhado sufocante, a fim de que se instalem no sentimento a bondade e a cordura que te tornarão afável e gentil. Vigia as nascentes do coração de onde procedem as perturbações e os anseios de plenitude, refrigerando-te com a água lustral da piedade e da afeição direcionadas ao próximo, assim abrindo-te as portas da caridade para com todos aqueles que encontres pelo caminho. Compadece-te sempre dos companheiros que te não compreendem e até se fazem teus perseguidores,
animado pelo espírito de misericórdia e de tolerância, que te transformará em amigo dos teus inimigos. Liberta-te da indumentária asfixiante dos desejos mórbidos, facultando-te a alegria de viver com simplicidade e harmonia, que te ensejará a oportunidade de demonstrar a força do querer pelo prazer de seres melhor. Enseja-te a convivência amiga com os filhos do Calvário, reflexionando que poderia ser um daqueles necessitados, enquanto te encontras em patamar menos aflitivo, refletindo a fraternidade que deve viger entre todas as criaturas. Torna-te ponte de socorro para os infelizes, em vez de permaneceres como parede impeditiva à captação da verdade que liberta, assim favorecendo-te com a bênção dos júbilos por ensejares felicidade aos outros. E a mentora vai por aí afora, meus queridos. Sem sombra de dúvida, se seguirmos esses passos propostos nesta tarde, em breves tempos vamos chegar a atingir esses patamares tão desejados. E para isso a nossa Ariana vai nos trazer informações preciosas e, em razão disso, mais uma vez honrado, nós vamos ouvi-la. Olá, boa tarde. Que nós possamos utilizar dessa oportunidade de trabalho para compartilhar esses momentos de estudo em torno da temática que vem tocando o nosso coração. E que possa também ter a semente no coração de cada um. Trabalhar, o trabalho, como a nossa sociedade ainda vem encarando a palavra trabalho equivocadamente. Dizemos quanto trabalho, designando algo negativo, exaustivo. Isso só me dá trabalho. Não me dê trabalho. Trabalho, trabalho. Quando vamos poder fazer outra coisa que não seja trabalho? Historicamente, socialmente, nós vivemos em busca de ocupar os primeiros lugares. Só nos serve os primeiros lugares. E dizemos trabalhar para isso. Vivemos em torno como que uma monoideia, uma única ideia que nos guia, mas para nos colocar nesse patamar egóico, sonhador, de ocupar tal lugar. E essa busca desenfreada vai nos guiando. E é por meio disso que entendemos ser o nosso objetivo, porque equivocados ainda sobre a nossa eternidade, seguimos desgostosos, porque apesar de pensarmos ter estabelecido certamente esse objetivo, que chamamos sucesso, podemos dar o nome que quisermos, mesmo ao atingi-lo, não nos traz satisfação. Por outro lado, estamos outros que, por um perfil um pouco mais passivo, nos permitimos estar
parados, ociosos. Porque mentindo para nós mesmos, mas acreditando ser essa mentira uma verdade, queremos crer então que não adianta de nada lutar. E ainda para nós espíritas, e a Terra é mundo de provas e expiações, aqui é só desgraça, é só dificuldade. Se a gente lutar vai ter dificuldade, se a gente não lutar vai ter dificuldade. Então, não vamos nos esforçar. Vamos deixar a vida levar, para ver onde que ela vai dar. Já ouviram aquela brincadeirinha? Vamos deixar como é que tá, para ver como é que fica? E ainda dizemos, nesse marasmo todo, que estamos cansados. Mas essa não é a proposta de Jesus para a gente. E se muitas vezes o mundo material nos passa essa ideia equivocada, estamos tendo a oportunidade de nos atentar, de nos despertar. Existe algo diferente. Como ser eterno que sou, isso que o mundo vem me oferecendo não me completa. Não vem ao encontro dos objetivos de alguém que está desperto para a vida eterna. A vida com V maiúsculo. É estranho. Minimamente nessa atenção, precisamos nos questionar. E muitas vezes é o que nos ajuda a nos despertar, a nos atentar. Eu tenho ocupado os primeiros lugares, tenho obtido destaque, o dito sucesso para o mundo, mas ainda estou um ser insatisfeito. Ainda estou um ser infeliz. É discrepante. Então, qual é o caminho? Preciso vigiar. Preciso ter uma observação amorosa, como nos diz o nosso querido Alírio de Cerqueira Filho. O atentar, ele traduz para a gente, à luz da psicologia profunda, em que a sua mestra, Joana de Ângeles, lhe orienta, que nos orienta, que a vigilância é um olhar amoroso, uma vigilância amorosa de nós mesmos e não do outro. Por isso que às vezes não funciona. Mas eu estou vigiando, eu juro. Quem está do lado, não a mim mesmo. Despertei, já tenho olhado para mim, me vigiado amorosamente e percebido alguns pontos que antes eu não tinha notado. Desorienta muitas vezes e precisamos de um norte. Oração, ação. Pedi e obtereis, batei e a porta se vos abrirá. Batei, ação, precisamos fazer algo. Pedir como forma de humildade, louvar, agradecer pela oportunidade daquilo que recebemos, inclusive os desafios, mas de forma ativa. Eu peço e me movimento. Eu agradeço e me movimento. Eu louvo e me movimento. Alberto Almeida diz que Jesus nos orientou, batei e a porta se vos abrirá. E a gente chega na portinha de Jesus, assustadinho e olha para o lado tímido, toque, toque. Não, a gente tem que ser mais ousado.
Já não nos foi dito que os bons são tímidos, os maus que são ousados? Nós precisamos nos movimentar. E é nesse sentido que vai a nossa proposta. Trabalhai. Colocar o amor em movimento. Praticando, por exemplo, a caridade, que tem como sua definição, mas o que é essa tal dessa caridade? Colocar, então, o amor em movimento. Olha que lindo isso. E já vem nos sendo propostas formas que nos desafiem o pensamento por vários meios. Esopo, já ouviram falar das fábulas de Esopo? As fábulas são pequenas histórias que têm um cunho moral ao final. Nas de Esopo tinham as características de se utilizar dos animais. Pequenas histórias, contos com animais, e que ao final nos trazia um pensamento moral para cogitarmos em torno. E para o trabalho? Acordamos inspirados. Aquela vozinha íntima, a cigarra e a formiga. A cigarra e a formiga. Que cigarra e formiga? Tudo a ver com o trabalho. E a gente está se comportando como? Cigarra ou formiga? Então Esopo deixou registrado para a gente que a formiga, estando trabalhando durante um período, inclusive do verão, que para alguns lugares é tido como o gozo, né? Aproveita-se o período do calor para gozar. As formigas capturavam sementes e secavam outras, por conta de algumas chuvas que tinham tido para o período. E a cigarra, cantarolando, tocando, não acreditava que as formigas estavam, ao invés de aproveitar o dia, o sol, capturando, reservando, fazendo ali um depósito de sementes para o inverno, para o tempo mais difícil. E tentou convencer a formiga a abandonar o trabalho. E elas, não, a gente precisa ter uma reserva para o inverno. Continuou a formiga com a sua tarefa, a cigarra gozando o seu dia. Chegando o inverno, então, a cigarra, não tendo o que comer, foi bater à porta das formigas. E aí nós encontramos dois finais, quando vamos buscar essa fábula. As formigas dizendo: mas o que você estava fazendo enquanto nós buscávamos o sustento para o inverno? Eu estava cantando e tocando. E aí ela respondeu para a cigarra: pois agora então dance. Dançou, se fosse aos nossos tempos, né? E já um outro final, que aí acho que já tem um quê mais caridoso, né? Que então as formigas atendem a necessidade da cigarra, mas dizendo a ela: olha, cigarra, hoje nós vamos lidar, mas não penses só em se divertir. Trabalha e pensa no futuro, cigarra. Os preguiçosos colhem o que merecem. Cigarras ou formigas? E Jesus também não nos abandona.
e nos propõe a parábola das 10 virgens. Mais uma inspiração. As virgens, aguardando o chamamento do noivo, estavam ali aguardando 10 virgens. E resolveram por descansar. À meia-noite, quando o noivo chega e as chamam, levantam, mas apenas 5 delas tinham azeite na lamparina para acender, para fazer essa caminhada até o noivo, até o objetivo dessas senhoras, dessas virgens. Mas 5 não tinham. Não pensaram que precisavam de uma reserva, né? Mas, e a gente? Como que a gente vai fazer? A gente não tem mais azeite. Foram pedir para as coleguinhas, para as outras 5. Olha, a gente também precisa seguir essa caminhada. O noivo, afinal, está nos chamando. Dividam conosco o azeite. E elas responderam: não, nós não podemos dividir o azeite. Vocês vão precisar voltar para pegar mais. Seria cômico se não fosse trágico? O que essa parábola traz para a gente? Seja previdente, não pense só agora. Nós somos espíritos imortais. Imagine como estaríamos, e será que já não é um pouco por isso que temos algumas condições equivocadas no nosso planeta? Pensamos no prazer, no desfrutar o momento, sem pensar no depois. E podemos pensar em coisas simples do nosso dia a dia. Final de semana, no almoço de domingo, a gente acha que o mundo vai acabar sem comida. Então eu vou fazer minha reserva, me acabo de comer, me acabo comendo. Eu trabalho de segunda a sábado e tenho domingo para descansar, me acabo comendo. O domingo era para eu compartilhar com a família, brincar com os filhos. Vocês nunca exageraram na comida, eu vou contar para vocês que jeito que é. Quando a gente exagera na comida, dá o chamado banzo. A gente fica imprestável, a gente não quer fazer mais nada. Quando não vem junto, de brinde, o mal-estar. Para não falar as outras coisas, né? Que aí ia ser trágico demais. A gente perdemos o dia, perdemos o domingo. E aí o que nos resta? Reclamar. Gente, a opção foi nossa, foi a gente que exagerou, o equívoco foi nosso. E o que a gente faz ainda? Reclama. 2 vezes equívoco. O combustível necessário para se vencer a caminhada precisa ser adquirido por cada um de nós. Por isso as virgens não dividiram azeite. Não tem como dividir algumas coisas. Os aprendizados da existência, para seguirmos nesse caminho, nos vencermos a nós mesmos, não tem como eu responsabilizar o outro pela minha falência. Então, ele não pode dividir comigo a experiência dele, o azeite dele. Então, sou eu que vou ter que voltar. E podemos entender esse voltar como, por exemplo, as nossas várias reencarnações, as nossas várias oportunidades de nos melhorarmos e irmos aparando essas arestas de pontos que vamos nos equivocando ao longo da existência, das existências. Não é possível compartilhar dessa posse.
Olha como fica mais fácil compreender o ensinamento de Jesus à luz da doutrina espírita. Quando líamos, muitas vezes, meu Deus, mas que pouca caridade, essas virgens não dividiam o azeite com as coitadas que esqueceram. Do que nós estamos esquecendo? O que tem sido a prioridade na nossa vida? O homem, ele se purifica, ele se quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimentos. Se nós formos pensar na nossa rotina do dia a dia, a rotina do trabalho ajuda ou atrapalha vocês a se organizarem no dia a dia? O fato de saber, eu tenho que acordar a tal horas, eu tenho que tomar café, eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que levar em outro lugar e deixar a comida pronta para o almoço, nanana. E aí, fazer oração para garantir que esse dia se cumpra bem. Aí nós entramos em férias, mas férias, ociosidade plena. Sabe, daquilo que você pisca, vem o negócio na sua mão. Aí você pensa, alguém faz o seu desejo. A gente se esquece de fazer oração. A rotina do nosso dia a dia nos ajuda a nos organizar na existência, nos propondo meios de dar realmente atenção para aquilo que vale a pena. Quando a gente não tem filho, a gente acha que a gente é muito ocupado. Gente, mas meu trabalho me ocupa tanto. Trabalhar aqui na casa espírita? Muito trabalho, meu mesmo. Não dá. Nossa, minha vida é tão agitada. Aí os filhos chegam. Tem que ter tempo para os filhos também, né? Não avisaram a gente, mas tem que ter. E aí cabe. E aí a gente vai ver que a hora que ele dorme é a hora que você tem que ir no supermercado. A hora que acontece tal coisa, vai brincar, é a hora que você vai terminar aquele artigo para mandar para a revista. Ele dorme 8h30, 9 horas, 10 horas, seja o que for, ao invés de ir lá assistir aquele programa que você achava que você não vivia sem. Aí você vai conversar com seu marido, com a sua esposa, fazer aquela ligação que você jurava antes que não dava tempo. Nossa, olha como uma coisa a mais ajudou eu me organizar. Que esquisito. Veio botar ordem. E aí chega o segundo, e aí você vê que você não era tão ocupado assim, porque você se organiza melhor ainda. Então, que possamos ir purificando o nosso espírito no sentido de dar a atenção para aquilo que realmente vale a pena. E aí, que o Livro dos Espíritos é um manancial de informações para a gente, para nós nos orientarmos no nosso dia a dia, isso junto com o Evangelho e outras obras. E nessa questão, Kardec pergunta aos benfeitores, mas tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio tomaram o caminho do bem? Eles precisam encarnar? Todos são criados simples e ignorantes, ou seja, todo mundo igual. E se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. É aqui que a gente aprende. A gente está liberto do peso do corpo quando a gente está no plano espiritual, com as percepções aguçadas ou não, quando estamos no plano espiritual. Mas é aqui, no nosso caso, encarnado no planeta Terra, é que vamos nos purificando, nos instruindo, nos melhorando. E aí eles continuam. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos e sem mérito.
Olha como faz mais sentido a meritocracia. Não faz muito mais sentido? Eu recebo aquilo que eu mereço, a cada um conforme as suas obras. E aí, nós temos mais informações lá no Evangelho. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. Olha a justiça. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho. Mais uma vez, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. O fato de estar encarnado não nos garante o nosso progresso. Nós precisamos trabalhar e trabalhar no bem, trabalhar para a purificação, para o aperfeiçoamento do espírito. A aquisição da matéria é extremamente necessária, mas nós falaremos um pouco mais disso, mas que seja na medida do nosso necessário, na medida do nosso necessário. E aí, continua nas considerações sobre a pluralidade das existências. Colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação. Vamos pensar, ele pede para a gente. Numa situação intermediária, que será a nossa causa. Como acabastes de reconhecer e imaginar que alguém vos venha dizer: sofreis? Não sois tão felizes quanto poderíeis ser. Vamos ver se a gente está concordando com isso. Ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa ventura. Então a gente está num lugar que a gente vê que a gente está mais ou menos. Mas a gente já vê pessoas que estão felizes. Felicidade real. Quereis mudar para ficar numa posição igual a, ou mais parecida com a desses outros que estão mais felizes? Sim ou não? Sim, né? Certamente, respondereis. Mas o que eu preciso fazer? Quase nada, eles vão responder. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitareis em aceitar, ainda que a poder de muitas existências de provações? Livre-arbítrio. A gente quer ou não quer? Eu sei que existem mundos felizes. Eu estou super afim de ir para lá. E já me disseram que a Terra está num período de transição. E que se eu não me melhorar, não me cabe aqui. E a Terra vai ficar melhor. Eu já sou tão apegadinha na Terra. Eu vou querer ficar por aqui. Então, eu estou afim. Eu quero sim. Quero ficar nesse mundo de regeneração. Então, Ariana, começa de novo, minha linda. Conhece-te a ti mesmo. Qual que são os seus pontos fracos? Se melhora. Faz melhor a cada dia. Vai ter um lugarzinho garantido para você lá, se você trabalhar melhor, se você executar melhor aquilo que a gente leva com a gente quando a gente parte. Deixa o corpo, o que eu consigo carregar? É aí que eu preciso investir as minhas fichas. Mas não para. Fosse ele o mais preguiçoso da Terra. Não é o nosso caso, afinal a gente é espírita, né? Daí não existe espírita preguiçoso. Fosse ele o mais preguiçoso da Terra, quem, sem hesitar, diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia se for preciso. Isso se ele fosse preguiçoso, hein? Ele ainda está afim. Que importa isso, desde que a acabar os meus dias na fartura? Ou seja, completamente feliz?
Ora, o que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Mas a gente ainda reclama. Poderíamos começar o nosso trabalho, talvez, para aqueles de nós que ainda estamos no patamar da reclamação, do queixume, poderíamos começar por aí. Fazer o exercício do agradecimento, da gratidão, deixando o queixume do lado. Quando nos apegamos às queixas e às reclamações, abrimos portões enormes para o que entendemos como energias negativas, os nossos irmãozinhos desavisados que aderem, que colam em nós, porque a nossa vibração é mais parecida. Façamos esse teste. E não será razão de infinita alegria a certeza da concessão divina para recomeçar? Eu errei. Tudo bem, Ariana, vamos começar de novo. Já recebeste a permissão do Senhor para o reinício da luta. Avizinha-te o instante bendito do retorno à tarefa e pensaste, acaso, nas torturas imensas de quantos, nesse minuto, se sentem oprimidos e amargurados na expectativa ansiosa de alcançar a dádiva que já obtiveste? Essa é uma conversa que Alcione, uma das personagens da obra Renúncia, que estudamos no período do Carnaval, faz a Pólux, que será o Carlos, a reencarnar com ela na Terra. Ele está tendo a oportunidade da reencarnação, muito inseguro, e por mais dele estar entendendo que aquele momento deveria ser de gratidão, ele não consegue sair do queixume. E aí ela orienta isso para ele. Mas Pólux, você já conseguiu a graça da reencarnação, uma nova oportunidade. Quantos dos que estão conosco aqui no plano espiritual ainda não conseguiram essa permissão? E hoje os espíritos desencarnados, já de algum tempo, vêm nos contando que é mais ou menos na proporção de 3 para 1. Ou seja, a gente está ocupando o lugar que 3 queriam ocupar. E aí, gente, nós estamos trabalhando de verdade, valorizando essa oportunidade divina aqui nesse planeta encarnado? Jamais ouvidemos que vamos lá regressar, não para oferir gozos, porque ele estava reclamando que ele ia ter que encarnar, mas começar as dificuldades, tudo de novo. E aí ela orienta. Primeiro ela dá uma bronca dizendo para ele, escuta, você esqueceu de Jesus? Onde está Jesus? E aí ela continua, jamais ouvidemos que vamos lá regressar, não para oferir gozos prematuros, mas para sofrer juntos, no caminho redentor, até podermos desferir o voo supremo de felicidade e união, em demanda de esferas mais altas. Na obra de Deus, a paz sem trabalho é ociosidade com usurpação. A gente está ocupando, eu estou usurpando a possibilidade de alguém que queria estar aqui no meu lugar sendo útil. Olha ao que nós vamos responder. E não vai ter ninguém esperando a gente com uma prancheta. Quem que a senhora é? Eu sou a Ariana, vim da Terra. A senhora não cumpriu. Não vai ser assim. Vai ser um pouquinho pior, porque o registro está no nosso eu inconsciente. Então, se eu quero esconder de vocês o que eu estou sentindo, eu posso até conseguir, mas de mim mesma não. Então, olha a resposta que a gente vai ter que dar para nós mesmos e devolver isso, reparar isso para o universo.
Não afastastes os olhos do quadro de sacrifícios que nos compete fazer em favor de nós mesmos. De nós mesmos. É algo que a gente também precisa lembrar. Faz parte dos nossos queixumes. Ah, mas eu estou fazendo isso e está sendo difícil porque eu estou fazendo isso para ele, para ela, eu nunca faço nada para mim. Será? Quando eu ajudo o outro, eu preciso agradecer o outro, a oportunidade de eu poder ser útil. Se não fosse o outro, não ia ter trabalho para mim. Olha quão equivocado a gente ainda está. Não desejes nem esperes regalias na escola de edificação, onde o próprio mestre encontrou a bofetada e a cruz do martírio. Cristo deu o exemplo para a gente. Não acalentes no coração, Pólux, os germes da vaidade e do egoísmo. Ao contrário disso, sacrifica-te. Dá combate de ti mesmo. Luta não contra o outro. O seu inimigo não está fora de você, está dentro. Amai os vossos inimigos. Já ouviram falar? Amai os vossos inimigos. E até hoje a gente achava que era aquela vizinha que colocou o carro na nossa vaga. Ai, não gosto dela. Não. Não. Também amar os nossos desafetos, mas o que eu olho dentro de mim e que eu não gosto? Ama. Ama. O amor cobre a multidão de pecados. E é sempre tempo para o trabalho. Aquele que deu começo aos trabalhos aqui na Terra, por exemplo, e desencarnou, o que a gente fala? Ai, mas coitado, desencarnou, ainda tinha tanta coisa para fazer. Vocês também não fazem isso, né? Olha, quanto trabalho. Vai continuar tudo. Tanto os trabalhos no plano espiritual, quanto, se for do merecimento daquele espírito que desencarnou, continuar orientando o trabalho dos encarnados naquilo que ele atuava, vai depender do nosso merecimento, por que não? E aí os espíritos dão comunicação e nos dizem: quanta emoção chegar num lugar desse e ver isso relacionado a um trabalho da Terra, em que o espírito, então, desencarnado, via esse trabalho no plano espiritual. E via que não é só matéria. Que emoção ao chegar no plano espiritual e ver que o trabalho era muito mais amplo. Obrigada, Senhor, porque hoje eu me disponho ao trabalho na medida das minhas forças. Eu quero trabalhar até eu me arrastar. Olha a continuidade do trabalho. Mas teus trabalhos, aqui foi só um exemplo que eu trouxe para vocês, também da obra Renúncia, que quando a Alcione fala para os benfeitores: olha, eu quero reencarnar. Alcione já não precisava mais reencarnar aqui na Terra. Ela resolveu se colocar em trabalho para colaborar com Pólux. E aí ela foi dizer que ela queria reencarnar. E os benfeitores tentando fazer com que ela considerasse aquilo: olha, você não precisa mais, você tem os seus trabalhos aqui no plano espiritual. E aí ela fala: não, mas eu preciso ir. E, se possível, desejaria interromper essas pesquisas, mas retomá-las no porvir. Nós somos seres eternos, a gente não perde nada. Nós somos depósitos eternos. Olha que maravilha, não perde nada. Mas, frente a isso tudo, eu ainda tenho dúvida: será que é necessário trabalhar? Será? A necessidade do trabalho é lei da natureza.
Ou seja, não dá para fugir. Por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos, e não é por aí. Não é para trabalhar, para encher a conta, e aí você vê aquela conta poupuda e fala, nossa, e agora, o que eu vou fazer com isso tudo? A conta que a gente tem que fazer e tornar poupuda é aquela conta que eu consigo transportar comigo quando eu tiver de retorno à pátria espiritual. Não é para que eu vire um peso para a sociedade aqui. Para o meu trabalho eu digo, não, eu não quero recompensa. Não, eu não preciso de salário, porque o importante é o espírito e não a matéria. Não. O importante é o equilíbrio. O importante é que utilizemos bem o que nos é de posse para empreender o outro e a nós mesmos naquilo que realmente é verdadeiro. E por trabalho só se devem entender as ocupações materiais, mas e quem não pode trabalhar? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Como eu gosto dessa definição. Nunca encontrei uma melhor. O que é trabalho? Toda ocupação útil. Se a gente está na nossa casa, lendo um livro que vai tocar o nosso coração e fazer a gente ser uma esposa melhor, uma funcionária melhor, um indivíduo melhor, essa leitura é um trabalho. Por quê? Porque me tornou útil. O fato de eu ouvir alguém é utilidade. O fato de eu ficar calado quando alguém me agride, e essa agressão, na verdade, está na expectativa do meu revide. E eu lembro, Pai, me ampara, eu ainda sou imperfeita, a minha vontade seria revidar fortemente. Mas eu sei que não vai ser o ideal, me dá forças. Não é para engolir, minha gente, porque o que a gente engole dá um trabalho depois. É para a gente digerir com Jesus. E aí a sensação que a gente tem depois é uma sensação boa. Por quê? Sensação do trabalho bem feito. Sensação do dever cumprido. Sensação de ser útil. Mas o trabalho como meio de aperfeiçoamento, os benfeitores nos dizem que sem o trabalho o homem permaneceria na infância quanto à inteligência. Já pensaram nisso? Então é necessário do trabalho para que eu cresça espiritualmente. E aí, na questão 679 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona, mas o homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência, ele não está dispensado do trabalho? Eu já consigo viver com o que eu tenho. Eu posso parar de trabalhar? Vamos lembrar que trabalho é qualquer ocupação útil. Vamos mudar na nossa cabeça a definição de trabalho. Não como algo que desgasta, mas como algo útil. E aí eles respondem, do trabalho material talvez, mas não da obrigação de ser útil na proporção de seus meios. Cada um vai oferecer aquilo que está ao seu alcance. Então, quando eu ver alguém fazendo alguma coisa que eu ainda não posso fazer, que eu use aquilo como um estímulo para que um dia eu possa. Mas aí eu fico esperando até que eu vá ser aquele outro, igual aquele outro? Não. Enquanto isso, eu vou oferecendo aquilo que eu tenho à minha disposição. Todo mundo tem alguma coisa de bom para oferecer. E a gente tem que se agarrar nisso, para nos tornarmos fortes, para irmos nos melhorando. E aí eles continuam.
Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Tem alguém que vem para cá para ser inútil? Ó, você vai ser inútil, você também, você também. Deus é justo e só responsabiliza aquele cuja existência for voluntariamente inútil. Ninguém foi criado para ser inútil. Se eu estou inútil, eu preciso me tornar útil na proporção do que eu posso, das minhas possibilidades. Mas isso para a gente é uma revolução moral. É uma revolução que se apresenta antes na moral, essa transformação que nós precisamos. A cada um a sua missão e o seu trabalho. Olhar para frente, nada de cabecinha baixa. Lembra da fala do Haroldo Dutra Dias, quando ele esteve com a gente? Se a gente se apegasse no nosso dia a dia, com essas mazelas que nos acontecem muitas vezes, a nossa tendência seria ficar pessimista e abaixar a cabeça. Naquela intenção do peso nas costas, de nos jogar para baixo. Mas ele diz, quando a gente se apega com Jesus e tem força, e reage, e olha para cima, no sentido de ergue a cabeça, ergue-te e anda, desperta-te, vai na caminhada e se mantém nesse caminho do amor e de caridade, nós percebemos o céu e as estrelas numa perfeição infinita, mostrando para a gente que tem alguém, que tem algo, que tem um quê muito maior que nos orienta e que dentro da sua justiça nos coloca onde a gente mais pode ser útil. Que aproveitemos essas possibilidades. Mas e para nós espíritas que já temos todo esse conhecimento? O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão é aquele que se esforça. Não esperemos nos tornarmos perfeitos para nos dispormos ao trabalho no bem. O que nos caracteriza como espíritas, como cristãos, como alguém que segue o Cristo, é o esforço que a gente faz para se transformar moralmente e para domar as nossas más inclinações, as nossas más tendências. A terceira revelação é para a gente a última oportunidade? Já nos disseram. Nós já temos o suprassumo da orientação. E agora? A gente vai continuar patinando? Então nós somos os trabalhadores da última hora. Da primeira, da terceira, da sexta, da nona hora, nós somos aquele da 12ª hora. E que, conforme o combinado, recebeu também aquilo que foi combinado com o dono da terra. Então nós precisamos aproveitar esse Consolador prometido que vai ficar conosco eternamente. Na obra agora do Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo Franco, Perturbações Espirituais, deixa muito bem claro a perseguição que os espíritos desavisados ainda no mal têm feito e farão as investidas em nós espíritas. Por quê? É por meio dos nossos conhecimentos e pela disponibilidade, disposição no trabalho, nós vamos mudar o mundo, minha gente. Parece grande demais. A gente não vai dar conta. Vai, porque é no pouquinho de cada dia que a gente vai conseguir mudar esse planeta. Já disseram pra gente. Está em processo de regeneração. Então, que estejamos atentos, vigilantes, agarrados com a oração, trabalhando ativamente para nos mantermos aí
nessa caminhada. Mas nós, frequentemente, desanimamos, conforme diz essa mensagem: serve e confia. Mantém-te firme no lugar de trabalho. Cultiva a certeza de que não te faltará auxílio. Lá na dificuldade, vai, enfrenta, pede. Vai vir, desde que aprendamos a pedir. Não é o que a gente quer, mas sim: Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Que façamos esse exercício. Se ainda está muito longe de nós essa entrega por completo a Jesus, que possamos fazer pequenas experiências. Deus não nos deixará tentar empresa alguma acima das forças de que possamos dispor. Traduzindo, nós não temos a cruz maior do que a gente pode carregar. Então nós precisamos trabalhar para ser feliz. Mas o que é ser feliz? E os Espíritos respondem para a gente: para a vida material, Ariana, para você se considerar feliz, é você ter a posse do necessário. E para a vida moral, Ariana, consciência tranquila, minha querida, e fé no futuro. E fé no futuro. Então, quando nós conseguirmos ter a posse do necessário, consciência tranquila, fazendo a nossa busca diária, como nos orientou Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, para ver ao final do nosso dia se estamos contentes com as nossas atitudes e com aquilo que eu estiver descontente, que eu possa praticar de forma diferente numa outra oportunidade. Que façamos então esse exercício, essa busca para sermos completamente felizes. Então, que possamos trabalhar, esperar, mas esperar ativamente, confiar em Deus. Ah, coração fatigado, na aflição que te vigia, nunca te percas da fé. Trabalha, espera, confia. Por mais lutes, mais avanças em triste, espinhosa via, não esmoreças, contudo, trabalha, espera, confia. Cada hora te parece nova dor que se anuncia? Não te afundes em revolta, trabalha, espera, confia. Já não sabes o tamanho da prova que te assedia? Mesmo assim, prossegue à frente, trabalha, espera, confia. Encontras a cada passo desprezo, descortesia? Desculpa, servindo mais, trabalha, espera, confia. Entre os seres mais amados, padeces desarmonia? Não faltes a paciência, trabalha, espera, confia. Sonhastes calma aventura e sofres em demasia. No entanto, aguarda o futuro. Trabalha, espera, confia. Não temas, nem desesperes. Toda sombra é fugidia. O sol brilha, a nuvem passa. Trabalha, espera, confia. Para a cura da ansiedade, angústia, melancolia, usa a receita de sempre. Trabalha, espera, confia. Cada manhã Deus te fala, nos fala, na bênção de um novo dia. Se queres felicidade, trabalha, espera, confia. Maria Dolores, Espírito, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier.
muito obrigada pela paciência, pela atenção, pela oportunidade de trabalho. Muito obrigada.